Prosseguindo aqui, eu só queria fazer alguns comentários aqui, ó. Eu tô achando que essas fontes ficaram bem pequenas. Aí mudei aqui no eixo X, vou fazer a mesma coisa pro eixo Y. Se bem que no eixo Y não faz muito sentido, mas ali é... Pronto. Lembrando aqui que essas amostras aqui todas são... deixa eu dar um modo de foco aqui e minimizar esse lado aqui. Eu tenho várias amostras de salário aqui dentro no limite superior e inferior dos muros, né? Deixa eu só fazer uma modificaçãozinha aqui, talvez vai ajudar a visualização de vocês que estão vendo o vídeo. Eu quero aqui o seguinte, ó. Eu vou mudar a escala aqui do X. Eu vou colocar terminando em 20K. 20 mil. Observe que aqui nessa visualização aqui eu não estou vendo aqueles salários muito acima disso. Então, todos os salários estão aqui, ó. Vou dar, por exemplo, aqui o salário de Vitor Lima, o salário de Valentina, o salário de Nuno, etc. Uma coisa que vocês poderiam perguntar. É possível eu, na representação do Boxspot, eu ter uma avaliação em outra dimensão? Sim, é possível. Eu posso chegar aqui, ó, e colocar no eixo 1, sexo. E aí, o que é que ele fez? Ele criou separadamente um box para masculino e feminino. Certo? Aí, independente aqui de quantidades aqui, vocês estão vendo que, considerando o terceiro quartil, os salários masculino e feminino aqui, ó, o quartil dos homens aqui, o terceiro quartil é 9.561 e das mulheres 9.432. Então, aparentemente aqui, nesse zoom que a gente dá aqui, 75% das mulheres ganham até próximo dos homens. Vamos ver aqui os 50%. 50% dos homens, que é a mediana, ganham até 7.545. Agora, olha que negócio interessante. 50% das mulheres, que aqui é essa linha da mediana, 50% das mulheres ganham até 6.307. Aí você já percebe que temos os homens aí nessa amostra ganham um pouco mais que as mulheres, tá? E aqui, considerando os 75%, eu já fiz essa análise, né? E considerando o primeiro quartil, que 25% dos homens ganham até 4.669 e as mulheres no primeiro quartil aqui ganham até 5.061, né? Então, assim, o teto das mulheres no primeiro quartil é maior que o dos homens. Aí vocês têm uma outra pergunta agora. E se eu quisesse saber isso por setor, eu vou criar aqui, ó, categoria no eixo 2. E além da separação masculino e feminino, eu tenho essa distribuição aqui na análise. Eu tenho essa distribuição aqui por setor. Então, por exemplo, se você olhar esse box spot, considerando essas caixas, qual setor aí que as mulheres ganham mais? Lembrando que as mulheres são essa linha de baixo aqui, ó. Mulher feminina, né? Eu estava olhando masculino. Aparentemente, as mulheres ganham melhor. Me perdoe, as mulheres são de baixo, né? Para eu não confundir. Aqui, sexo feminino. Aqui, sexo feminino.
Tá, vamos primeiro, né? Onde as mulheres ganham menos? Onde as mulheres ganham menos aqui? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu vou, para facilitar essa análise aqui, eu vou, na visualização, eu vou colocar um segmentador aqui, ó. Estava planejado, mas eu acabei esquecendo de colocar. Eu vou colocar o sexo aqui para facilitar a minha análise, tá? Pronto, aqui só tem o feminino. Aqui só tem o box somente para as mulheres. Não vai mostrar nenhum homem aqui, tá? É uma segmentação ou filtro como algumas pessoas, né? O setor que as mulheres ganham mais, o setor que as mulheres ganham mais, se você considerar valores absolutos, seria o setor 4, o setor 1 e o setor 2, certo? Considerando os menores salários de mulheres e os maiores salários de mulheres, o setor 2 é o setor que as mulheres ganham melhor. Aí vocês podem dizer assim, mas minha amostra tem poucos para esse setor. Aí não importa, né? Essa é a quantidade de mulheres que tem nesse setor. Aí, por outro lado, a gente tem um setor 1 aqui que ele tem uma dispersão de dados grandes. Você tem tanto a mulher que ganha o menor salário está nesse setor. Você tem muitas mulheres que ganham antes do primeiro quartil. Você tem muitas mulheres que ganham abaixo da média, que nesse caso a média aqui para as mulheres é 6.645, certo? Que essa média no setor 1 é menor que a média geral dos salários das mulheres, certo? E falando nisso, um outro comentário interessante, né? Você tem mais de 50% aqui no setor 1, outra disparidade interessante, ganhando abaixo da média, certo? Por outro lado, se você considerar aqui o setor 2, a dispersão dos salários é mais equilibrada. Observe que o valor mínimo do setor 2 é o valor máximo, embora tenha poucas funcionárias do sexo feminino, você tem salários maiores, né? E aqui é interessante nesse caso que você pode ver que a média e a mediana são próximas. A média nesse setor salarial é 8.530 e a mediana 8.035, são muito próximas, né? Então, assim, nesse caso, quando você tem a média e a mediana muito próxima, significa que a distribuição das amostras ou dos valores estão bem distribuídos nesse setor. Um outro exemplo parecido aqui é o setor 5, né? Que, ao meu ver aqui, não estou considerando os outliers, porque minha escala está até 20 mil, a média e a mediana são próximas. E você tem o menor salário de 3.268 e o maior 11.000, né? Então, assim, também é equilibrado. Mas a gente já percebeu aqui que, considerando o menor salário e o maior salário, o setor 2 tem os melhores salários aqui da instituição, considerando essa amostra. Aí você poderia perguntar a soma dos salários ou não, aí é difícil a gente mensurar, porque a gente pode ter setores que precisam de muito mais funcionários e setores que precisam muito menos funcionários, tá? Se eu inverto isso para o masculino, a gente vê que tem um homem aqui, gente, isso é um banco de demonstração, que ganha muito pouco, ó, R$300. E nessa amostra aqui, nesse recorte até 20 mil, a gente tem esses salários aqui, que o maior salário, dentro desse intervalo até 20 mil, o maior salário é este aqui, ó, 12 mil não.
12 mil é o maior salário, né? Neste caso, o setor que tem os menores salários aí é aquele... Aí como é que você... Professor, como é que você faz essa conta aí? Quando você considera o quartil 2 e o quartil 3, que é o box ou a caixa mesmo, considerando aí que a gente está na horizontal, quanto mais à esquerda eles tiverem, você tem mais salários menores. Por que isso? Porque a gente tem 3 quartis aqui, ó. Pensa o seguinte, aqui é o quartil 3. À esquerda dele aqui tem 75% da amostra, ou seja, neste caso aqui, quanto mais o box, o quartil 1 e o quartil 3 se forem para a esquerda, significa que 3 quartos da amostra, 75%, são salários menores aqui no conjunto das amostras. Por outro lado, se eu pegar aqui, por exemplo, o setor 5, esta caixa ela está mais à direita. Ela é menor que o quartil 1, é muito maior que os demais, ou seja, paga-se maiores salários aqui, até 50% até 25% das amostras. Até a mediana, ou seja, 50% da amostra, você tem salários maiores, observe aqui, ó. E o próprio quartil 3, embora ele não seja o maior de todos, ele se aproxima do maior. Então, assim, esse deslocar aí na direita e na esquerda das caixas indicam quais setores têm os maiores salários. As caixas indo mais à direita, considerando que eu coloquei a orientação na horizontal, significam que os salários são maiores. Aí vocês vão me perguntar o seguinte, professor, mas aí tem um problema, né? Quando você mudou a escala, os outliers, né, que são os valores fora da curva, eles desapareceram, né? Isso aconteceu porque eu aqui no eixo eu limitei a 20 mil. Se eu apagar isso aqui, ele vai para o automático, observe. Olha uma coisa interessante, ó. Se eu pegar aqui o setor 1 aqui, a média, que é essa bolinha branca, é maior do que o terceiro quartil. Observe como esse ponto é tão fora da curva, esse salário, que ele puxou a média para cima do terceiro quartil, significando que a média está acima, o valor que a média produziu, está acima de 75% dos salários dos funcionários, o que é uma distorção. Se você considerar apenas nesse caso aqui, do setor 1, por exemplo, observe que a mediana dele é 7 mil. Então, assim, 50% dos funcionários ganham até 7 mil. Que significa o quê? Que o valor mais próximo nessa amostra grande, que representa o que ganha os funcionários desse setor, é 7 mil, não a média. A média está muito distorcida. E o que distorceu a média? Esse ponto aqui, o Yuri Santos ganhando 70 mil. É como se num time de futebol você tivesse vários jogadores que ganhassem até 100 mil e você tivesse o Neymar que ganha 3 milhões. O salário do Neymar ia puxar toda a média para cima. Então a gente pode ver aqui, usando o filtro ou não, como configurar esses box plots. Eu só vou mexer nesse segmentador aqui para opção aqui de seleção, poder selecionar todos. E selecionar, não preciso apertar o Ctrl, né? Então deixa eu dar um selecionar tudo. Pronto. E aí observe que ele fez os box por setor e masculino e feminino, certo? Então, é uma ferramenta muito interessante para análise, dá uma dimensão muito melhor de como estão os dados, e eu acho que é muito útil para análises mais avançadas. Tá ok? Aqui, então a gente vai encerrar o vídeo aqui. Espero que eu tenha ajudado na análise de vocês de dados
trabalhando com todas essas perspectivas aí do box. Ok? A gente termina aqui o vídeo.